Quando o motor trabalha sem carga, a potência do capacitor precisa, número 1, aumentar, número 2, diminuir, número 3, ser mantida, número 4, ser zerada. A ajuda dos universitários diz que o fator de potência piora quando o motor está trabalhando sem carga. Se a sua escolha foi a resposta número 1, aumentar a potência do capacitor, que pena, você errou. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê não é necessário aumentar a potência do capacitor ou do banco de capacitores quando o seu motor ou seus motores estiverem trabalhando sem ou com pouca carga. Esse aqui é o esquema equivalente de um motor de indução. Não se preocupe que você não vai precisar entender tudo isso aqui. É o mesmo esquema que eu usei no vídeo anterior quando eu expliquei o que acontece com a corrente quando a tensão cai. Essa corrente pode aumentar, pode diminuir, se manter, tudo vai depender da carga. No caso do motor, essa resistência aqui varia de acordo com o escorregamento e define o comportamento da corrente. Bom, o que acontece com o escorregamento quando o motor trabalha sem carga? Ele diminui, né? Quanto mais carga, mais escorregamento. Quanto menos carga, menos escorregamento. Então, qual que é a lógica aqui? Essa resistência diminui se aumenta o escorregamento, porque esse valor aqui vai ser dividido por um número maior. Aumentando o divisor, que está na parte de baixo da fração, o resultado será um número menor. Quando você tem uma pizza para se dividir por um número maior de pessoas, sobra menos para cada um, né? Então, com uma resistência menor, a corrente vai aumentar. Por isso, o motor carregado, e portanto com mais escorregamento, vai permitir a circulação de uma corrente mais alta. Nesse caso, a resistência vai diminuir e permitir que circule uma corrente maior. Tá, mas o que essa variação da corrente tem a ver com o fator de potência? Eu já expliquei o que é cada uma dessas potências aqui em um vídeo extremamente didático e ao mesmo tempo técnico, onde eu falo como o capacitor consegue diminuir a corrente do motor. Se você não tiver esse entendimento, ou até se já sabe, mas tem alguma dúvida, eu recomendo profundamente que assista esse outro vídeo, por isso eu vou deixar um card aqui na tela. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito como profissional. Então, como eu falei, o fator de potência é a potência ativa dividido pela potência aparente, mas ele é também o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo φ. Você já deve ter visto alguém por aí se referindo ao fator de potência como o cosseno φ. Às vezes está até nos manuais dos controladores de fator de potência e tal. Cosseno φ nada mais é do que o fator de potência justamente por conta disso aqui. O cosseno desse ângulo é igual ao fator de potência. Bom, agora presta muito atenção porque essa é a parte mais importante do vídeo. Foca aqui comigo. Nós temos aqui a potência ativa e ela é a potência consumida pela carga para gerar trabalho efetivamente. Quando a carga diminui na ponta do eixo do motor, o escorregamento diminui e aquela resistência variável que nós falamos antes vai aumentar. Com uma resistência maior, a corrente vai cair e, portanto, a potência ativa vai cair também. Já a potência reativa, ela é consumida quase toda pelo ramo de magnetização do motor. Então, ela não vai variar junto com a carga na ponta do eixo, não de maneira significativa pelo menos. Como esse canal é desprovido de efeitos especiais, eu vou usar esse elástico aqui para poder fazer a demonstração. Se a potência reativa, que é essa que está aqui, ela é fixa, e a potência ativa, que é essa aqui, ela vai diminuir com a diminuição da carga na ponta do eixo, reparem o que acontece com o ângulo φ aqui nesse elástico. Olha como o ângulo φ, à medida que se reduz a potência P, que é a potência ativa, né? Olha como esse ângulo vai abrindo. Ele vai ficando cada vez mais aberto e, portanto, o fator de potência vai ficando cada vez pior. Então, sim, está correta a afirmação de que o fator de potência piora com o motor a vazio. Mas isso não quer dizer que precisa aumentar o capacitor ou o banco de capacitores. Quando se instala um capacitor, o objetivo é tentar equilibrar a potência reativa indutiva aqui, que é o quê? Com a potência reativa capacitiva do capacitor. Como uma anula a outra, então, se você adicionar capacitores com a potência próxima do que é essa potência indutiva aqui dos motores, nós teremos a redução do tamanho dessa linha e, consequentemente, esse ângulo φ ele vai cada vez se fechando mais. Ou seja, o fator de potência vai ficando cada vez melhor. Só que o motor sem carga, ele não faz crescer essa potência Q. Ele faz diminuir o P, mas ele não faz crescer o Q. Então, o mesmo capacitor que já atendia essa carga, ele vai continuar podendo ser utilizado, porque como o Q não cresceu, essa potência reativa não cresceu, o mesmo capacitor vai continuar atendendo. É por isso que a correção de fator de potência individual dos motores funciona tão bem, porque mesmo que a carga e o fator de potência variem, a demanda reativa ela vai permanecer praticamente constante. A correção individual dos motores mais significativos, associada a uma correção geral e automática na entrada da instalação, une o que se tem de melhor aí tecnicamente e financeiramente falando. E para ser justo, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. A corrente nesse ramo de magnetização
que é onde há quase toda a demanda de energia reativa, varia um pouco sim, e portanto a potência reativa varia um pouco também. Isso acontece porque quando se reduz essa corrente total, se reduz também a queda de tensão aqui nessa resistência e nessa impedância. Então, chegando uma tensão um pouquinho mais alta aqui, vai ter também uma corrente um pouco mais alta e, portanto, uma potência reativa maior. Por que eu não considerei isso antes? Porque essa pequena diferença é irrelevante quando se fala na correção de fator de potência individual de um motor. Se você tiver vários motores que ficam sem carga ao mesmo tempo, talvez o seu banco de capacitores automático vai ligar uma célula capacitiva a mais, mas isso porque essa pequena diferença foi se somando em cada um desses motores. Pessoal, se você trabalha na área ou se interessou um pouquinho que seja pelo assunto desse vídeo, não deixa de assistir os outros 2 vídeos que eu citei, falando sobre a variação da corrente quando se tem queda de tensão e principalmente o outro vídeo onde eu falo como que o capacitor consegue reduzir a corrente do motor. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. E se aprendeu alguma coisa, se achou o conteúdo didático, por favor, deixa o like, deixa um comentário também para prestigiar o canal. Eu conseguiria produzir mais de um vídeo por dia se eu fosse fazer de qualquer jeito, mas apesar da edição ser simples, o roteiro é muito bem pensado. Eu tento otimizar ao máximo para deixar ele o mais simples possível, mais didático possível, para que vocês consigam de fato entender assuntos mais complexos que às vezes são ensinados somente na faculdade, nem em curso técnico se ensina alguns temas que eu trago para cá. Então eu conto com a ajuda de vocês para continuar trazendo conteúdo técnico da mais alta qualidade aqui para o canal.